Olá, eu sou André Sampaio, do Superando Seus Limites e do Kona PNL. E hoje eu estou aqui conversando, estou nas instalações, na sede da Sociedade Internacional de PNL, do Cláudio Lara. Cláudio Lara, que é meu amigo de infância, eu tenho o prazer de ter ele como amigo, e é um dos maiores autoridades aí de PNL do Brasil. E também um palestrante do Kona PNL, foi palestrante do ano passado, vai ser palestrante obviamente desse ano também. E eu queria, estou conversando com ele aqui, eu resolvi gravar esse bate-papo rápido para contar um pouco a história dele, que é muito interessante, como ele entrou na PNL. Tudo bom, Claudião? Tudo ótimo, André. A gente estava até aqui fazendo uma gravação para um evento do amigo meu, que é outro Master Trainer, o Fitzpatrick, para o curso de Carisma. Que também vai ser palestrante do Kona PNL. E a gente aproveitou e o André falou, então vou fazer um bate-papo só entre nós dois, para você contar um pouco mais da minha história. Daí eu achei que ia ser legal falar sobre isso também. Como é que você entrou, né? Porque você não nasceu especialista, primeiro você não nasceu especialista. Nada. Especialista em convencer minha mãe, sim. Toda criança é especialista em convencer as mães e os pais. Né? A ganhar aquele presentinho de Natal, comer aquela porcaria que não devia, a conseguir passar um final de semana na casa dos avós para fazer bagunça. Então a gente aprende a fazer muita coisa quando criança. O problema é quando a gente fica adulto, que a gente começa a padronizar os nossos comportamentos e aí começa a fazer parte da massa. E começa a se comportar do jeito que todo mundo acha que a gente tem que se comportar. Então acho que você também foi influente quando você era criança. Eu também fui influente quando era criança, exatamente. Mas o que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, que o Cláudio compartilhasse essa história, que eu já conheço um pouco de perto, como que você entrou na PNL, como é que foi essa transição de carreira? Você se formou em Direito, né? Conta um pouquinho dessa história, da sua história com a PNL, como a PNL influenciou na tua vida para chegar onde você está hoje. Eu posso dizer que, na verdade, a PNL mesmo, de verdade, eu comecei a estudar ela em 2006 para 2007. Só que hoje eu sei que eu comecei bem antes disso. Porque de verdade, eu estava lá quando criança e eu tinha curiosidade de saber as coisas. Eu desmontava as coisas em casa e depois remontava. Eu gostava de fazer coisas que, por exemplo, estudar coisas que normalmente as crianças da minha idade não gostavam de estudar. Então, eu estudava leitura de mão. Eu fazia leitura de livros assim, direcionados à espiritualidade, à meditação. Eu meditava em casa com 13 anos de idade todos os dias. Eu sempre fiz e me interessei muito sobre desenvolvimento humano. Não sobre livros de autoajuda, mas livros relacionados à religião, a tipos mentais diferentes, como as pessoas pensam diferentes. E eu sempre fui introduzido pela minha família a esse tipo de pensamento. Eu tive um avô muito inteligente que sempre falou pra gente ler muito. Eu tive uma bisavó que, mesmo ela nasceu em 1908, 1909, há muito tempo atrás. E mesmo naquela época ela já viajava o mundo. Ela pegava o barco com os pais, navios, e ela chegou a visitar a Tailândia, chegou a visitar o Japão. Coisas que na época demoravam 1900 e bolinha. 1900 e bolinha. Demorava 6 meses de viagem. Nossa. Hoje a gente fica impaciente com 1h30 de atraso no avião. Né? O quão diferente que é. E ela teve essa experiência de conhecer públicos, pessoas, culturas diferentes naquela época. E ela sempre comentou das viagens com a gente quando criança. Então, eu acho que essa influência começou desde criança mesmo. Mas eu tinha empresa da minha família e eu resolvi ajudar a minha família. E fui ser advogado. Então, eu me formei como advogado, fiz FMU. Daí, no final, só consegui realmente me formar pelo NIP, porque senão eu ia ser jubilado pela FMU. Enfim, vida de jovem que muitas vezes está querendo fazer uma faculdade, só que não sabe se é bem isso. E eu fui e fiz. Gostei, trabalhei durante os 2 anos, só que o período de trabalho não foi tão interessante quanto o período de faculdade, digamos. Sim. E aí eu comecei a desmotivar, comecei a não gostar tanto do que eu estava fazendo e fui saltar em paraquedas de final de semana. E quando eu fui saltar em paraquedas, digamos que eu saltei errado. E o pouso foi um pouso forçado, quebrei a coluna, fraturei a 5ª vértebra, foi um caos. Na mesma época, larguei da namorada e fui para Ilhabela, ficar na casa de um amigo, com a coluna fraturada e sem namorada. E
naquela época eu falei, não, chega, não quero mais esse tipo de vida. E aí eu fui estudar para o Itamaraty. Eu tomei a decisão, não quero mais advocacia, não quero mais isso, vou estudar para o Itamaraty. Aí comecei a estudar para o Itamaraty, passei diplomata. Aí um ano se passou, muito conhecimento, né? A gente aprende muita coisa, a gente estuda livros de história que normalmente no colégio a gente não aprende. Então a gente estuda livros do Hobsbawm, a gente estuda livros da história brasileira que ninguém conta pra gente. E foi muito interessante. Só que eu não passava nessa maldita prova. Então, um amigo meu falou, olha, tem um curso que ensina a gente a ficar mais inteligente. E eu falei, legal, vou fazer esse curso. E aí eu fui fazer esse curso, e era um curso de programação neurolinguística. Só pelo nome, eu falei, nossa, deve ser muito inteligente mesmo. Porque eu nem sei o que significa, é tanta coisa. E aí eu fui fazer o curso e realmente me apaixonei. Fiz um curso de autoestima, duravam 3 dias, no final de semana. Foi assim maravilhoso, ampliou muito o meu conhecimento de quem eu era. E aí voltei para trabalhar com diplomacia. Então voltei a estudar com mais autoestima. Só que o ano seguinte recebi um e-mail dessa empresa e falei, olha, estamos lançando o curso de practitioner. E eu falei, legal, vou fazer, juntei um dinheirinho que eu tinha lá do meu trabalho de advogado, que eu continuava trabalhando de vez em quando, e aí fui fazer esse curso. E acho que nesse curso realmente que eu posso dizer que mudei totalmente minha carreira e comecei a fazer atendimento e estudar só sobre isso, então eu entrei de cabeça. Eu acho que foi nessa época. Aí você largou tudo diante, você largou a empresa da família, o teu trabalho como advogado? Não larguei completamente, porque eu não tinha ainda, financeiramente, não estava estável o suficiente. Então, sim, continuei trabalhando na empresa da minha família, advogando para a minha família apenas, quando necessário, e, paralelamente, fortalecendo esse meu outro lado de atendimento de PNL. Aí eu fiz practitioner, fiz master, fiz uma porção de treinamentos, hipnose, tava louco para entender, queria saber tudo. Aí eu fiz tudo no Brasil. E eu falei, poxa, eu quero conhecer o cara que criou tudo isso. E aí eu fui para os Estados Unidos. Isso foi em 2008, foi março de 2008. E eu passei 22 dias numa sala de aula na frente do Richard Barrett, que é o cara que criou a PNL na década de 70. Então, minha primeira experiência, de verdade, eu posso ter dito que foi com o criador da PNL. Porque passar 22 dias na frente de um gênio, que eu considero que era um gênio. Não, o cara é um gênio, sem dúvida nenhuma. Ele, com 22 anos de idade, desafiou tudo que a gente acreditava de como as coisas funcionavam. Ele começou a estudar o que funcionava e não o que não funcionava. Ele começou a entender a linguagem, ele começou a entender que as pessoas pensam de forma diferente e por isso a gente tem que falar com cada pessoa de forma diferente. A gente precisa ensinar cada pessoa de forma diferente. E a gente precisa conhecer cada pessoa de forma diferente também. E isso ampliou o mundo. O mundo se transformou nessa época. Da mesma forma que Einstein mudou o mundo com a teoria da relatividade, o Richard mudou o mundo com o desenvolvimento humano. Tanto é que depois dele surgiram tantos outros, com a mesma base dele. Então você vai encontrar o Tony Robbins hoje, você vai encontrar palestrantes do mundo inteiro utilizando a mesma tecnologia que ele cultivou lá na década de 70. Talvez com outros nomes até, mas você vê que existe a base da PNL. Você vê treinamentos de venda que falam rapport, que usam âncoras, que usam termos que foi ele que desenvolveu junto com o Grinder há 45 anos atrás, 50 anos atrás quase. Há muitos anos atrás, 40 e tantos anos atrás. E aí eu comecei a fazer o curso dele, fiquei 22 dias lá, me apaixonei completamente pelo método dele. A metodologia de ensino dele era totalmente hipnótica. Então ele bate papo com a gente, conversa, conta história e no final do dia a gente aprende sem saber que aprendeu. De repente a gente se percebe fazendo coisas, pensando coisas de uma maneira diferente. E nem sabe em que momento que aconteceu isso. Né? Grande parte das minhas primeiras mudanças com o Richard não foi nem eu que descobri. Foram pessoas e amigos meus que falaram, nossa, você mudou. Foram pessoas que perceberam externamente que eu tinha mudado. Porque a mudança, acho que foi tão natural e tão inconsciente que eu não tinha notado. Que eu estava falando diferente, que eu estava com uma atitude diferente, eu estava com posturas diferentes. Quer dizer, só o fato de você ter sido exposto a esse conteúdo, a esses ensinamentos do Richard, a forma também tem uma forma a didática. Do Richard, a didática dele que é, como você falou, hipnótica, ele modelou o Milton Erickson.
e ele vai contando histórias ao longo do treinamento dele, e ele vai te colocando, ele vai, como é que é Ele usa palavra? instalação. Ele vai instalando aquelas Pensamentos, ideias. Isso passa por, como ele vai contando história, a gente baixa a guarda, fica lá, legal, vai ouvindo a história, e a história vai entrando direto para o subconsciente. E aí a parte inconsciente. O inconsciente vai aprendendo, e de repente você não é mais o mesmo. E isso me chocou muito. Isso me chocou muito pelo fato de como que uma pessoa consegue, em algumas horas, influenciar tanto a gente. E me influenciou muito bem, ao ponto de eu ficar viciado em querer mudar novamente, e aprender mais, e aprender como fazer isso com as pessoas. Porque eu achei tão incrível você conseguir mudar uma vida de uma pessoa falando com ela, para melhor, para ela pensar melhor, para ela se perceber melhor, para ela ter uma autoestima melhor, para ela fazer mais da vida dela. E era o que eu sempre busquei, fazer mais da minha vida, em vez de simplesmente ter a vida do cotidiano que a gente sempre tinha. Então era trabalho dia a dia, ia na academia à noite, final de semana saía embalada. E era anos e anos e anos fazendo da mesma maneira. Sim. E aí chegou uma hora que deu o meu basta, né? Acho que foi com a coluna, a gota d'água, e eu falei, basta, não quero mais isso. E aí eu me apaixonei pelo processo, quis descobrir mais, e com insistência, curiosidade que eu possuo, comecei a seguir ele. Então, fui no curso com ele em março, que foi o primeiro contato, depois eu fui para Londres atrás dele, fui para Itália, aí o ano seguinte fui de novo para Orlando, depois fui de novo para Londres, aí fui para Brighton com ele, até que chegou um momento que ele falou, mano, o que você está fazendo aqui? Tipo, você não aprendeu ainda? Aí eu tive a oportunidade de ser convidado para ser assistente dele. Eu bati um papo com ele bateu um papo comigo, os outros assistentes, que ele possui uns 13, 14 assistentes, eu acabei me familiarizando com eles, criando um vínculo de amizade, e eu fui chamado para ser assistente dele. E aí, a partir de final de 2010, eu faço parte da equipe de treinamento dele. Então, desde 2010 até hoje, final de 2010 até hoje, em todos os treinamentos que ele faz no mundo inteiro, eu faço parte da equipe. Então, eu estou tendo o privilégio de estar na presença dele, aprendendo com ele, 3, 4, 5 meses por ano, muitas vezes. Direto. Isso me faz conhecer muita gente, porque não é só ele me ensinando, eu aprendo com os clientes, eu aprendo com os alunos, e ele consegue alunos em Londres, 2.000 alunos numa sala, 500 alunos numa outra sala, 300 alunos numa outra. Então a grande quantidade de pessoas que a gente conhece, que a gente ajuda, que a gente auxilia, que a gente faz a vida mudar, é muito grande. Então isso me deu muito mais experiência e me fez querer ser cada vez melhor no que eu faço. Então essa é a minha motivação maior, fazer as pessoas realmente saírem da caixa, pensarem por elas mesmas. E no final do último dia de vida, olharem para trás e falou, valeu a pena. Em todos os meus treinamentos eu falo isso. E tem uma conversa que eu faço com todos os meus alunos. Não importa se você está aprendendo PNL para ter mais dinheiro, para ter mais saúde, para ter melhor relacionamento. Não importa qual o seu objetivo. No final, o mesmo objetivo que todo mundo tem é ter melhores lembranças da sua vida. Então, quando você todo dia toma a decisão de, olha, eu vou fazer isso hoje porque no meu último dia de vida eu vou olhar para trás e vou falar, nossa, que legal, é a melhor decisão que você pode tomar sempre. Então, eu comecei a viver dessa maneira quase todos os dias. Nem sempre, porque coisas acontecem, o trânsito acontece, a política acontece, e a gente tem que se preparar também para lidar com coisa ruim. Sim, claro. E a PNL e coisa ruim é até bom também, porque são desafios que fazem a gente crescer. Se a vida fosse totalmente previsível e nada de ruim acontecesse, nada de inesperado acontecesse, ia ser uma chatice danada, a vida ia ser tão entediante que a gente não ia nem querer viver mais. Para ter uma ideia, eu até hoje estava um aluno meu, estava batendo papo com ele, e ele me perguntou, como é que foi os seus primeiros cursos de PNL? Eu falei, foi muito legal. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu não me lembrava fazia muito tempo, que quando eu fiz o meu treinamento de practitioner, pela primeira vez, ele era extenso, durava 18 dias, era uma metodologia um pouco mais antiga do que o Richard faz. Mas mesmo assim me ensinou muita coisa. E eram 9 dias, e depois você tinha um mês para voltar para sua casa, etc. E mais 9 dias.
E eu não me lembrava disso, mas a minha avó faleceu entre esses 2 treinamentos. Eu fui no treinamento, minha avó faleceu entre esse mês e eu voltei no treinamento. E olhando assim para trás, eu sei que, nossa, o que me ajudou a passar por essa situação da minha avó ter falecido, foi uma doença horrível, e como a PNL e o jeito de me ensinar a pensar não fez eu me passar por aquela situação de uma maneira tão diferente, que eu sou grato de verdade pela primeira vez assim que eu usei a PNL de verdade numa situação verdadeira. Ajudei a minha mãe a lidar com a situação, a minha família a ajudar, ou melhor, não só eu aprendi a lidar comigo mesmo, só que nessa época eu ajudei minha mãe, eu ajudei meus irmãos, eu ajudei as pessoas e meus familiares que estavam passando por a situação de uma maneira melhor. E eu nem me lembrava disso. Acho que foi a primeira coisa de verdade que a PNL me influenciou assim. Você aplicou e você conscientemente aplicou. Apliquei e foi poderoso. Né? Porque no começo a gente aprende a pista ocular de acesso, então você vai, sim, consegue fazer rapport. Mas assim, de coisa impactante na vida que a PNL mudou, essa foi a primeira coisa que eu posso me lembrar que realmente mudou. Né? Eu lembro que eu ajudei muito a minha família a passar pelo processo. Né? Que tem um processo, né? Tem um processo que você passa de luto. E de verdade eu agradeço esse primeiro impacto de verdade que a PNL me deu. E não foi o primeiro. Eu tive tantos outros momentos fantásticos na minha vida devido a essa habilidade de conhecimento que eu tenho de PNL. Então eu recomendo para todo mundo do planeta conseguir saber lidar com a própria vida e tomar melhores decisões para de verdade no último dia de vida olhar para trás e falar valeu a pena. Então acho que tradução de PNL é isso, é conseguir ter uma vida que você no último dia de vida fale valeu. É isso aí. E tem aquela história de você tem que viver cada dia como se fosse o último, porque um dia você acerta, né? Também. Mas isso eu costumo pensar isso, e todo dia realmente eu faço essa pergunta: e se hoje fosse o meu último dia? Será que o que eu fiz até aqui valeu a pena? E isso me faz tomar certas decisões diferentes. Quando a gente passa pela vida de uma forma automática, né? Você até estava lendo um livro muito tempo atrás, A Negação da Morte. Uhum, eu lembro. E a gente tem essa tendência a fingir que não é para sempre, e não, tudo bem, depois eu faço. Aí se esquece de falar o te amo para a pessoa que é importante, de dar aquele abraço gostoso no parente que faz tempo que você não dá um abraço, muitas vezes dar uma ligação que fazia tempo para alguém que foi importante para você. Coisas de verdade que são simples, que a gente esquece porque a gente começa a entrar no automático. A gente esquece que tudo pode acabar. Então, acho que é um bom ensinamento. Um bom ensinamento. É um bom ensinamento. E aí, óbvio, depois disso, voltando à minha história... Voltando à história. Depois disso, eu continuei dando assistência para o Richard, e chegou uma hora que ele falou, olha, vai para o Brasil e ensina a PNL. E aí eu comecei a dar treinamentos no Brasil, foi 2010 para 2011, 2009, não lembro exatamente quando foi, mas eu comecei a dar treinamentos no Brasil a pedido dele, e por não sei até hoje qual foi o motivo real, porque a gente nunca sabe qual é o motivo real disso, eu ganhei o título dele de Master Trainer. Existem 30 Master Trainers no mundo, são títulos dados por questões totalmente subjetivas. Uhum. Não eu fiz um curso e agora eu sou Master Trainer. Não há o que você faça para você virar Master Trainer. É um título que o criador da PNL te dá por causa que ele viu em você, enxergou em você alguma coisa e ele fala, não, esse cara, ele merece esse título por causa de alguma coisa. E essa coisa eu não sei qual foi até hoje, mas eu sei que só me influenciou a ter que demonstrar mais, estudar mais e provar que agora eu sou Master Trainer. Então, foi um título que na hora foi, nossa, que legal! Mas depois caiu o baque e falei, nossa, agora a responsabilidade de ser Master Trainer aumentou. Porque são só 30 no mundo e todos que eu conheço são fantásticos. Mas eu acho que, minha opinião aqui, eu imagino que seja isso, provavelmente ele viu que você aplicava a PNL, você vivia a PNL. Porque uma coisa é saber conscientemente e até verbalizar esse conhecimento todo e ensinar
mas não viver. A hora que você realmente sabe aqui, e aqui também, você traz o conhecimento só daqui, que é o racional, e vem para cá, vem para o músculo mesmo, que você aplica isso na vida, muda a tua atitude. É isso, provavelmente ele viu isso em você, ele viu você aplicando o conhecimento, não só, eu sei toda a teoria, eu decorei e consigo repetir toda a teoria, mas simplesmente você agir mesmo, inconscientemente, ele vai para o conhecimento, vai todo para o inconsciente, você pratica a PNL todo dia. Provavelmente foi isso que ele viu em você, que é um exemplo, é essa primeira coisa que você fez no momento de estresse, no momento mais difícil. Você pegou e sacou suas ferramentas de PNL que você aprendeu e usou inconscientemente. Depois você foi se dar conta, puxa vida, eu usei PNL para superar, para passar por essa situação. E não é só nisso, né? Até é legal, de repente, você falar de quais são as áreas que você usa PNL, para que serve a PNL para você, na tua vida? No que você usa tanto a PNL? É aquilo que você falou, eu vivo PNL. Então, eu uso para tudo mesmo, né? Quando eu quero aprender uma coisa nova, eu uso a PNL. Né? Quando eu estou num local que eu não conheço ainda, eu uso a PNL para descobrir ainda mais, porque a gente consegue, com a PNL, uma das habilidades que eu acho que da PNL que mais influenciou a gente é o controle emocional. Então, a gente começa a saber em que situação nós estamos e que estado emocional é mais condizente nessa situação. Perfeito. Então, por exemplo, você está numa sala de aula estudando, quais os estados emocionais mais condizentes? Curiosidade, numa prova, determinação, foco. Quando está com a mulher ou com a namorada, a sensação de paixão, a sensação de amor, de carinho. Quando está com os filhos ou com o irmão, é aquele amor incondicional. E quando está no trânsito, alguém xinga, muitas vezes é a raiva, muitas vezes é a calma, porque todos os estados emocionais são importantes. Mesmo aqueles considerados negativos como a raiva, você usou a raiva, não não posso ter raiva porque isso não é espiritual. Medo no momento certo, em vez de ter medo no momento errado. Porque existem momentos para você ter medo, sim. Se você estiver no parapeito de um edifício, tenha medo. Porque sim, você pode vai cair. Salvar a vida, vai salvar a vida. Se você estiver lá andando no mar e ver um tubarão, tenha medo e saia de lá. Se você não sabe dirigir moto e você pega uma moto, tenha medo, porque senão você vai morrer. Então, o medo é muito bom, a coragem é muito boa, a tristeza funciona também, porque tem momentos que você tem que estar triste, porque são coisas importantes que estão acontecendo na sua vida. Então, eu uso de verdade, a maior ferramenta da PNL e a que eu uso mais é saber o estado emocional que eu tenho que estar no determinado momento que eu estou. Ter controle sobre esse estado emocional e conseguir transitar entre estados. E saber, tá, essa situação, qual o estado emocional mais condizente com a situação. E só, acho que, de todas as habilidades, essa é a que mais importante. A gente pode ter a habilidade de aprender mais rápido, a gente pode ter a habilidade de influenciar as pessoas, a gente pode ter ancorar as pessoas, conseguir fazer elas sentirem isso, sentirem aquilo, a gente pode tirar a fobia de alguém, a gente pode mudar a crença de alguém, a gente pode conseguir instalar um comportamento melhor num outro ser humano, mas de todas essas, a mais importante é a que você usa com você mesmo. E a que eu mais uso é definitivamente saber qual o melhor estado emocional que eu preciso estar no momento que eu estou. Porque isso tem a ver com alta performance, né? Tem a ver com alta performance em também. Cada determinado momento, para você performar melhor, para você entrar naquele estado de flow, você precisa estar num estado emocional adequado. Sim. Então, se você conseguir controlar isso, você vai conseguir ter muitos resultados melhores em qualquer área. Relacionamentos, no profissional, no pessoal mesmo, você com você mesmo, na família, sei lá, em qualquer área da sua vida, em qualquer momento, em qualquer situação. Concordo plenamente. Incrível. Então é isso mesmo, é o que eu faço da minha vida todos os dias. E eu agradeço. Agradeço a coluna quebrada. Você vê Talvez o significado. Você podia falar, pô, mas que azar, isso só acontece comigo, reforçar uma crença negativa, falar assim, quebrei a coluna, eu sou um azarado, né? Você podia dar um significado negativo, mas você usou um evento
traumático, né? A queda de paraquedas, pô, para falar assim, não, eu sobrevivi e eu tenho que dar um significado melhor para minha vida, eu tenho que aproveitar o que eu tenho. Em vez de falar, nossa, a vida é horrível, fala, nossa, a vida, eu não sei quando vai acabar. Não sei Então quando deixa eu vai acabar. aproveitar, deixa eu fazer dela valer a pena. Deixa eu fazer ela valer a pena. E aproveitar o presente que você teve de ter sobrevivido a um acidente desse. Com certeza. Você pulou de quantos 1.000 metros? De 12 mil pés? São 12 mil pés, 4 quilômetros. 4.000 metros de 4 metros de altura. altura. 4 metros de altura, 2 em queda livre e 2 com paraquedas funcionando. Bom, tirando o acidente, é bom demais, né? É. A sensação da queda livre é muito bom. Hoje eu sei que você pode reproduzir isso na sua cabeça. Você consegue Sem- imaginar sem passar pela situação. Sem passar pela situação. Chama-se imaginação e criatividade. É um recurso que a gente É tem um recurso que a às vezes gente tem que a gente usa pouco. E eu usava bastante. Quando criança a gente pegava uma caixa de papelão e ela era a nave espacial, era a cozinha, se você fosse uma menina talvez, era o castelo encantado, era um carro, era o que você quisesse, porque você usava a criatividade. E a PNL ajuda a voltar até esse lado criativo, porque ele mostra que você pode voltar a ser quem você quiser ser. Muito bom, muito bom. É isso aí, se você ainda não está convencido que a PNL é incrível, continua assistindo os vídeos e você vai se convencer. É isso mesmo. Porque realmente todo mundo, eu vejo que todo mundo que tem contato, a gente está agora na segunda edição do Kona PNL, no ano passado a gente fez a primeira, e no ano passado foram 12 mil inscritos, hoje a gente já está com 12 mil, a expectativa é ter mais de 20 mil inscritos, ou seja, as pessoas estão crescendo o público da PNL, e eu recebo muitos e-mails de pessoas que falam assim, olha, eu não conhecia PNL, eu estou apaixonado, eu quero saber mais, é incrível. Ou, pô, assisti uma palestra, só uma palestra que eu já aprendi uma coisa, isso já mudou minha vida. Já me fez dar um outro significado, ou já me curou uma fobia, ou já me ajudou no relacionamento. Tem depoimento de pessoas que falam assim, pô, eu assisti as palestras do Kona PNL, eu aprendi alguns conceitos básicos de PNL e apliquei na minha empresa e minha equipe de vendas já performou muito melhor, já aumentei 30% as vendas na primeira semana, aplicando coisas simples. Então não tem como, a PNL é incrível mesmo, dá resultados rápidos. E eu sou apaixonado também pela PNL. E não importa o nome que você dá, né? Porque tem outras pessoas que ensinam PNL e não usam o nome de PNL. E vale a mesma coisa, porque está ajudando as pessoas a serem melhores. Está ajudando as pessoas a serem melhores. É isso aí. Não importa o nome. Esse é o nosso propósito de vida, né? Eu acho que é isso que dá satisfação em trabalhar, em viver, em compartilhar esse conhecimento. É ajudar as pessoas, e na medida que a gente ajuda as pessoas, a gente tem mais satisfação, a gente está se ajudando também. E é isso aí, é muito bom, é muito bom. Eu espero que você goste, que você participe do Kona PNL, você vai ter muitas palestras lá, muito conhecimento, muita coisa boa, e é gratuito também, não tem por que não se cadastrar. É uma decisão, você pode ficar na cama sem fazer nada, ou é uma decisão. Aprender alguma coisa. É uma decisão, ou aprender alguma coisa que tem potencial transformador e incrível, é fantástico. Bom, é isso aí. Cláudio, obrigado por esse bate-papo. Imagina, muito legal. Estou esperando, vocês. Estamos esperando aqui ansiosamente tua palestra para o Kona PNL. E se você ainda não se cadastrou no Kona PNL, vai lá, konapnl.com.br, se cadastra, se inscreve, vai ser incrível, é totalmente online, gratuito. E, bom, vai lá. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, curtir. Se você tem algum comentário, quer fazer uma pergunta para o Cláudio ou para mim, deixa aqui na área de comentários embaixo. Se você acha que esse vídeo pode valer para alguém, pode ser útil para alguma pessoa, compartilha, ajuda a gente a divulgar a programação neurolinguística e ajudar mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo. E se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, aqui do lado, aqui tem um botãozinho, se inscreve, vai lá, se inscreve no meu canal, a gente está soltando vídeos. O Cláudio é um dos grandes palestrantes do Kona PNL, alguns dos grandes mestres da programação neurolinguística, estou fazendo várias entrevistas, estou soltando vários conteúdos. Então vai lá, se inscreve também, tem muito conteúdo bacana. Então já tem conteúdo no YouTube? Já tem bastante conteúdo no YouTube. Mais o do Kona? Mais o do Kona. Tem muito conteúdo, porque o objetivo mesmo é ajudar as pessoas. Legal. Então é isso aí. Valeu, Claudião. Obrigado mais uma vez. A gente se vê no Kona PNL. Então, te encontro no Kona. Até lá.